Em 16 de julho de 1054, dentro da imponente Catedral de Santa Sofia, em Constantinopla, um documento foi lançado sobre o altar. Era a excomunhão do patriarca Miguel Cerulário. A resposta veio logo em seguida. Os legados do Papa também foram excomungados. O resultado? Uma ruptura que não foi apenas religiosa, mas política e cultural, e que marcou para sempre a história da Igreja. Hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu no dia em que Oriente e Ocidente se separaram. O grande cisma, como você nunca viu. O que aconteceu em 1054 não foi um ato isolado. Durante séculos, cristãos do Oriente e do Ocidente já caminhavam em direções diferentes. Enquanto Roma se fortalecia com a autoridade do Papa, Constantinopla se via como a nova capital da fé. Herdeira do Império Romano, e o imperador era visto como um Papa bizantino. Essas duas visões de mundo estavam destinadas a colidir. No Ocidente, o latim moldava a liturgia, a teologia e até a forma de pensar. Já no Oriente, o grego carregava toda uma tradição filosófica e cultural distinta. Essa barreira linguística se tornou também uma barreira espiritual. Cada lado começava a desconfiar do outro, como se falassem não apenas línguas diferentes, mas uma fé diferente. Ao mesmo tempo, questões políticas pesavam como chumbo. O imperador não aceitava perder influência para Roma, enquanto os papas defendiam sua primazia sobre toda a cristandade. Entre alianças frágeis e disputas silenciosas, a unidade da Igreja ia se desgastando, até que pequenas faíscas, rituais, costumes e até diferenças sobre o pão da Eucaristia foram crescendo em brasa. Quando a ruptura explodiu em Constantinopla, não foi apenas o resultado de um desentendimento entre líderes. Foi o ponto final de uma longa história de tensões, orgulho e interesses cruzados. E é justamente por isso que esse episódio não pode ser reduzido a um simples conflito religioso. Ele foi muito mais profundo, marcou a identidade de duas igrejas que até hoje não voltaram a se unir. Vamos voltar no tempo, entender os bastidores dessa separação e revelar detalhes que raramente aparecem nos livros de história. Antes de seguir, já deixa o seu like, se inscreva no canal e escreva aqui nos comentários a cidade e o país de onde você está assistindo. Quero ver até onde essa comunidade católica, apaixonada pela história da Igreja, está chegando. No início, a Igreja era una, espalhada em várias regiões, mas sempre unida em torno da sede Roma. Os cristãos viam no Papa não uma voz concorrente às demais, mas a referência segura quando surgia confusão doutrinária. O próprio Santo Irineu de Lyon, no século II, dizia que era necessário que todas as igrejas concordassem com a Igreja de Roma, por causa de sua primazia fundada por Pedro e Paulo. Isso já deixava claro que o centro de unidade não era construído por convenção humana, mas por sucessão apostólica. Em momentos de crise, especialmente diante das heresias, era comum ver bispos orientais apelarem ao Papa. Santo Atanásio, quando perseguido pelos arianos, encontrou em Roma a defesa da ortodoxia. São Basílio e São João Crisóstomo também testemunham essa confiança. Ou seja, os padres gregos não viam no Papa um rival, mas um árbitro colocado por Cristo para guardar a unidade. Quando Constantinopla se tornou capital do Império, seus bispos começaram a reivindicar também um protagonismo eclesiástico, tentando se colocar acima de Alexandria e Antioquia, que eram reconhecidas pelo Concílio de Nicéia como as principais sedes depois de Roma. Foi apenas no primeiro concílio de Constantinopla, de 381, ainda de caráter regional, que se tentou dar a Constantinopla uma posição especial, alegando razões políticas. Assim como Roma teria primazia por ser antiga capital,
Constantinopla deveria ter honra por ser a nova Roma. Mas o Papa Dámaso, já em 382, e antes mesmo da queda do Império Romano do Ocidente, rejeitou essa interpretação, afirmando que a autoridade de Roma vinha de mandato divino e não de concílio. É o que mais tarde também confirmaria São Gregório Magno, ao lembrar que a primazia de Roma não se devia ao fato de ter sido sede do Império, mas ao fato de ser a sé aonde São Pedro foi martirizado. Essa diferença fica ainda mais evidente nas crises doutrinárias. Quando o imperador apoiava heresias, como no caso do iconoclasmo, foi o Papa quem se levantou em defesa da fé, enquanto muitos patriarcas de Constantinopla se curvavam às ordens do palácio. Isso mostra que a disputa não era Roma versus Oriente, mas Roma versus aqueles que permitiam que a política se sobrepusesse à fé. Assim, a discórdia não estava nos padres gregos ou na tradição oriental, mas em figuras que, influenciadas pelo poder político de Constantinopla, começaram a minar o que era unanimemente reconhecido desde sempre. Isso se intensificaria mais tarde com o cismático Fócio e depois com Miguel Cerulário. Já não falamos apenas de pressões imperiais, mas de um desafio frontal à autoridade do Papa. A figura central foi Fócio, um homem de cultura refinada, mas sem espírito de obediência à sé apostólica. Em 858, o patriarca de Constantinopla, Inácio, foi deposto injustamente pelo imperador Miguel III por motivos políticos. No lugar dele, foi colocado Fócio, que em apenas 6 dias saiu da condição de leigo e de funcionário do império para ocupar o trono patriarcal. Essa ascensão irregular já foi vista em Roma como escandalosa, e o Papa Nicolau I se recusou a reconhecê-lo como patriarca legítimo. Em vez de acatar a correção, Fócio iniciou uma campanha de resistência contra Roma. Ele convocou sínodos e passou a atacar diretamente o Papa, acusando-o de ultrapassar seus limites e até de heresia. Quando não podiam refutar a primazia de Pedro, criavam acusações falsas contra Roma. Entre essas acusações estava a polêmica sobre o filioque, a expressão usada no Ocidente para afirmar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Fócio acusava os latinos de terem corrompido o credo de Niceia, ignorando que a fórmula era fiel à Escritura e já havia sido usada por padres da Igreja. O problema não era doutrina, mas orgulho. Constantinopla queria ser a guardiã da fé apostólica, mas era Roma que nunca caiu oficialmente em heresia. O Papa convocou um sínodo em Roma e declarou inválido a eleição de Fócio, e reafirmou a autoridade exclusiva do Papa de confirmar ou não um patriarca. A questão era simples. Sem comunhão com Pedro, ninguém poderia reivindicar plena comunhão com a Igreja de Cristo. Essa posição deixou claro que a Igreja não poderia ser governada por intrigas políticas. Em 867, Fócio chegou ao extremo de convocar um concílio para excomungar o Papa Nicolau I, um gesto arrogante e de nenhuma autoridade. Pouco depois, Miguel III foi assassinado, e o novo imperador Basílio I depôs Fócio e restaurou Inácio ao patriarcado. O próprio concílio de 869-870, reconhecido como ecumênico pela Igreja Católica, condenou Fócio e reafirmou solenemente a primazia do Papa como sucessor de Pedro. Era uma vitória clara de Roma, ainda que temporária. No entanto, Fócio não desapareceu. Após a morte de Inácio, ele voltou ao trono patriarcal e tentou reatar relações com Roma, mas suas ações já tinham deixado feridas profundas. A sua arrogância e manipulação política revelaram o quanto Constantinopla estava disposta a desafiar a ordem estabelecida por Cristo para a Igreja. O cisma de Fócio terminou oficialmente, mas suas consequências foram duradouras.
Ele plantou desconfiança entre Oriente e Ocidente, espalhou acusações falsas contra os latinos e consolidou a mentalidade de rivalidade entre Constantinopla e Roma. Era como se a semente da rebeldia já tivesse sido lançada e, séculos depois, daria frutos amargos no cisma definitivo de 1054. Agora, no século XI, marcou o momento em que as tensões entre Roma e Constantinopla explodiram de forma irreversível. Até aqui, vimos ensaios de rebeldia e disputas políticas. Mas em 1054, o patriarca Miguel Cerulário levaria a cisão a um ponto sem volta. Diferente de Fócio, que buscava argumentos teológicos para mascarar sua revolta, Cerulário agiu com brutalidade, orgulho e desprezo aberto pela Igreja Ocidental. Um dos primeiros atos foi ordenar o fechamento das igrejas latinas em Constantinopla. Ele chegou ao cúmulo de exigir que os cristãos de rito latino abandonassem suas tradições litúrgicas e aceitassem os costumes bizantinos. Quando se recusaram, foram perseguidos. Essa atitude, mais política do que religiosa, mostrou claramente que sua meta não era defender a fé, mas atacar. Para justificar sua agressividade, Cerulário acusou os latinos de uma série de heresias. Entre elas, criticava o uso de pão ázimo na Eucaristia, a prática do celibato sacerdotal e, mais uma vez, o filioque. Mas seu tom não era de diálogo, e sim de condenação. Em vez de buscar a comunhão, ele buscava fabricar uma ruptura. O Papa São Leão IX, ao descobrir, enviou uma delegação a Constantinopla, liderada pelo cardeal Humberto de Silva Cândida. A missão tinha como objetivo dialogar e tentar restaurar a unidade, mas Cerulário se recusou a recebê-los com a devida honra. O patriarca fez de tudo para humilhar os enviados papais e deixar claro que não reconhecia nenhuma primazia romana. Diante da recusa e insolência de Cerulário, os legados papais colocaram sobre o altar da Basílica de Santa Sofia a bula de excomunhão contra o patriarca e seus seguidores. Em resposta, Cerulário convocou seu próprio sínodo e excomungou os legados papais, fingindo colocar Roma fora da igreja. Na prática, era o inverso. Ele mesmo havia cortado os laços com a Sé de Pedro. Mas diante do povo, o patriarca se apresentava como defensor da verdadeira fé, espalhando a ideia de que Roma havia caído em erro. Esse duplo ato de excomunhão ficou conhecido como o Grande Cisma do Oriente. Embora o evento de 1054 tenha sido o ponto mais visível, na verdade foi o desfecho de séculos de discordâncias. Roma manteve sua firmeza, mas Bizâncio, movida por orgulho, preferiu se afastar da rocha sobre a qual Cristo fundou a Igreja. É importante destacar que nem todos os orientais aceitaram imediatamente a cisão. Muitos monges, fiéis e até bispos continuaram desejando a unidade com Roma. Porém, a força política de Cerulário, somada ao nacionalismo bizantino, acabou consolidando a divisão. O que havia começado como um gesto pessoal de arrogância se transformou em uma ferida que permanece aberta até hoje. Em 1054, a cristandade se dividiu em duas grandes partes: a Igreja Católica, unida a Roma, e as igrejas ortodoxas, submetidas aos seus próprios patriarcas regionais. O que antes eram disputas ocasionais se tornou um cisma formal e profundo. Foi o triunfo do orgulho humano sobre a obediência à verdade divina, uma lição dolorosa de como a vaidade pode corromper até os altares. Quando olhamos para o cisma do Oriente, percebemos que ele não foi apenas um acidente diplomático ou uma disputa cultural, mas um drama espiritual que marcou a história da cristandade. Por trás de tudo, estava em jogo uma pergunta fundamental: quem tem a autoridade para guardar a fé apostólica e garantir a unidade da Igreja de Cristo? Roma respondeu com a mesma voz que ressoa desde os tempos de Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar este vídeo com quem ainda acredita em mitos sobre a história da Igreja. Juntos, vamos continuar resgatando a verdade, defendendo a fé e mostrando que a história não é inimiga da Igreja, mas prova viva de sua fidelidade ao Evangelho.